Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, que a paz do nosso Senhor Jesus esteja sobre a sua vida e sobre a sua família hoje e sempre. Aqui quem fala é o pastor Antônio Júnior e hoje eu estou aqui para abençoar a sua vida com uma mensagem que Deus colocou muito forte no meu coração. Eu creio que você vai gostar muito, você será muito edificado com esta palavra e depois nós vamos orar juntos, irmãos. Eu creio, Deus tem feito maravilhas através dessas orações, não por causa de mim, mas por causa dele. Quantos depoimentos, quantos testemunhos eu tenho ouvido e desde já eu quero agradecer a cada família que tem se reunido para orar comigo, cada pessoa. Eu fico tão feliz quando eu paro na rua e as pessoas me cumprimentam e elas dizem que essas orações têm mudado a vida delas. Tem feito toda a diferença na sua casa, no seu lar, no seu casamento e isso para mim, irmãos, não tem preço. E antes de nós começarmos a mensagem de hoje, eu quero pedir que você se inscreva aqui no meu canal, você que ainda não é inscrito, e você que já se inscreveu, eu quero pedir que você confirme aí se esse sininho que aparece ao lado do botão inscrever-se, se ele está ativado. Porque muitas pessoas relataram para mim que mesmo sendo inscritas, elas não estão recebendo as notificações. Então confirme para mim, por favor, e nós já vamos começar com a mensagem de hoje, tá bom? Hoje, irmãos, eu quero ler para vocês uma passagem que está em Eclesiastes capítulo 3, o versículo 11, que diz assim, ó: Deus pôs no coração do homem o anseio pela eternidade. Mesmo assim, este não consegue compreender inteiramente o que Deus fez. Olha isso, irmãos, este versículo diz que Deus colocou no coração de cada pessoa o desejo pela eternidade. É como se cada pessoa soubesse que esta vida que nós vivemos é uma vida passageira. Existe algo além desta vida. É uma fé em algo que você não está vendo. Só que a grande maioria das pessoas não sabe o que reserva para elas depois da morte. A maioria das pessoas vivem suas vidas no pecado, vivem suas vidas da maneira que elas acham mais certo e elas não querem saber de Jesus. E Jesus foi o único que veio da eternidade, ele veio do céu direto para a terra. E ele passou muito tempo aqui entre nós e ele ensinou as verdades de Deus, as verdades do reino de Deus e ele mostrou às pessoas que o único caminho para ser salvo é através da sua fé nele, porque ele foi o único que morreu pelos pecadores para pagar a nossa culpa. A Bíblia diz que todo ser humano estava perdido, morto espiritualmente, mas quando Jesus entra na vida dessa pessoa, ela nasce de novo. E ela então começa a ter um relacionamento com Deus e a vida dela é transformada e ela tem a certeza, a garantia da salvação por meio do Espírito Santo. Amém? Então hoje eu quero conversar com você de uma forma bem rápida e depois nós vamos fazer a oração e eu quero falar com você sobre o ser humano. Não importa o quanto uma pessoa seja bem-sucedida, bonita, famosa e com uma inteligência acima da média. Existem 4 coisas que todos nós precisamos saber sobre cada ser humano, porque todo mundo passa pelos mesmos conflitos. A primeira coisa é que toda pessoa que não tem Jesus como seu Salvador possui um vazio muito grande na alma. Não importa quanta riqueza ou quanta influência essa pessoa tenha, todo mundo tem que lidar com esse vazio. Como nós lemos no coração dessa mensagem, Deus colocou no coração de cada pessoa um desejo pelas coisas eternas. Mas enquanto a pessoa não entrega sua vida para Jesus, ela é uma pessoa totalmente terrena, uma pessoa que não se reconciliou com Deus e por isso ela tem um grande vazio na sua alma, mesmo que ela não saiba. E ela tenta de todas as formas preencher esse vazio. Então essa é a primeira coisa que a gente tem que saber sobre cada ser humano. A segunda é que as pessoas sofrem com a solidão. Uma coisa é fato, irmãos, o sentimento de solidão está em todos os seres humanos. E certa vez, o cientista mais renomado de todos os tempos, Albert Einstein, ele disse o seguinte: é estranho ser tão universalmente conhecido e ainda ser tão solitário. Ou seja, nós estamos rodeados de pessoas, estamos num universo gigantesco, muito maior do que qualquer mente possa imaginar, e mesmo assim nós somos tão solitários. E a terceira coisa que você precisa saber é que as pessoas carregam um sentimento de culpa. Eu sei que elas podem até disfarçar com as drogas, com psicólogo, com psiquiatra e com remédios, e mesmo que elas digam que elas não têm motivos para se sentirem culpadas, todo ser humano se sente culpado, lá no fundo do seu coração.
E por isso a grande maioria das pessoas que chegam no final das suas vidas, elas sempre têm arrependimentos. Elas pensam assim: nossa, eu deveria ter vivido melhor, eu deveria ter aproveitado melhor os meus filhos, os meus pais, eu deveria ter errado menos, eu deveria ter buscado mais a Deus. E uma vez eu estava ouvindo uma entrevista de um diretor de um hospital psiquiátrico e ele disse algo muito interessante. Ele disse que ele poderia liberar metade dos seus pacientes se ele pudesse encontrar uma maneira de aliviar-lhes o seu sentimento de culpa. Então, irmãos, todos nós passamos por esse conflito também. E o quarto conflito é que todo mundo tem medo da morte. Eu sei que tem pessoas que vão dizer: medo da morte? Que isso, eu não tenho isso não. Eu não tenho medo de morrer. Mas não é verdade, irmãos. Todo mundo passa por esse conflito. E todas essas lutas internas que eu falei para você, que todo ser humano tem, isso é por causa do pecado. A Bíblia diz que quando Adão e Eva pecaram e desobedeceram a Deus, o pecado se alastrou pelo mundo, trazendo todo tipo de sentimento ruim, de morte, de tragédia, de degradação da natureza. Todo tipo de maldade que vemos hoje é por causa do pecado. E talvez você esteja se perguntando: mas pastor, por que você falou então do ser humano? O que isso tem a ver comigo? É que muitas vezes, irmãos, a gente fica com vergonha de falar de Deus para as pessoas. A gente tem medo do que as pessoas vão pensar quando a gente assumir a nossa fé em Jesus. Mas no fundo, irmãos, todo ser humano precisa de Deus e sabe que precisa. Elas não querem reconhecer que precisam de ajuda. E você tem a resposta. Você pode aliviar o sofrimento delas mostrando que Jesus é o caminho, Jesus é a verdade, é a vida. E não existe forma melhor de dizer isso ao mostrar o seu próprio testemunho, seja contando sobre ele ou seja vivendo ele, porque as pessoas vão ver com os próprios olhos que você foi transformado por esse Cristo. Você simplesmente entregou a sua vida para Jesus e ele entrou e ele transformou a sua história. Amém? E agora eu quero orar por você, você que foi tocado por essa palavra, você que tem passado por esses conflitos. Eu estou aqui para te dizer: Jesus é a saída que você tanto procura. Ele é a resposta que você tanto deseja. Amém? Então você vai fechar os teus olhos, você vai se concentrar na oração e, se você puder, ore junto comigo, tá bom? E no final da oração, eu peço que você não saia do vídeo, porque eu tenho um recado muito importante para você, ok? Então vamos orar, irmãos. Senhor, meu Deus e meu Pai, estamos aqui na Tua presença nesta noite para Te agradecer, ó Deus, por tudo que o Senhor tem feito por nós. Quero Te agradecer, ó Deus, pela nossa existência. Quero Te agradecer porque o Senhor colocou em nossos corações o anseio pela eternidade. Senhor, nos ajude, ó Pai, a encontrar este caminho. Guia, Senhor, este homem e esta mulher na verdade. Não deixe a gente ser enganado, Pai, pelas falsas religiões, pelos caminhos que levam à perdição, mas que a gente siga o caminho de Jesus, que é estreito, é apertado, mas que nos conduz à vida eterna. Senhor, assim como o Senhor mudou a minha vida, muda a vida, Pai, deste homem e desta mulher. Eles têm sofrido, Pai, com esses conflitos internos, o conflito do vazio na alma, o conflito da sua solidão, o conflito do sentimento de culpa, do medo da morte. Oh, meu Deus, todos nós passamos por isso, mas Jesus é aquele que apaga o nosso passado. Jesus é aquele que nos preenche com a sua presença, aquele que preenche o nosso vazio, aquele que nos livra do medo da morte. Oh, Senhor, nós te pedimos, entra na nossa vida agora. Tira de nós, ó Pai, todo o peso do pecado. Senhor, quantas vezes temos errado, temos falhado contigo, mas nós estamos aqui, ó Pai, porque carecemos da Tua graça, da Tua misericórdia. Senhor, venha nos encher com a Tua glória neste momento, até chegarmos o dia em que estaremos diante de Ti. E nós então seremos salvos, não pelas nossas obras, pelo nosso mérito, mas porque Jesus morreu por nós. Ele apagou o nosso passado e a nossa culpa. E agora nós ressuscitaremos com Ele, se a nossa fé estiver firmada no Senhor. Oh, meu Deus, eu aproveito também e te peço, cuida, meu Pai, de cada área da nossa vida. Senhor, é muito difícil viver neste mundo, mas é ainda mais difícil se estivermos longe do Senhor. Por isso, ó Deus, eu te peço, fortaleça os meus irmãos agora. E se houver alguma coisa que eles não estão conseguindo orar e entregar nas Tuas mãos, Senhor, nos ajude, fortaleça a nossa vida e aumente a nossa fé.
Em nome de Jesus, meu Pai, eu oro, eu te agradeço e eu venho te pedir, se faça presente, ó Pai, em cada detalhe das nossas vidas. Nos ajude, ó Pai, a vencermos o mal, a vencermos este mundo. Oh, meu Deus, nós precisamos de Ti, Senhor. É muito difícil, ó Deus, viver neste mundo, Pai, mas o Senhor é aquele que nos fortalece. Oh, meu Deus, a Tua palavra diz que Tu és o socorro bem presente na hora da angústia. Esta mulher que está chorando agora, Pai, eu te peço, consola, Jesus. Este homem, meu Pai, que está desempregado, está precisando de uma resposta. Abre as portas, Pai, na vida deste homem. Jesus, entra com providência, Senhor. Muda a história desta família, Senhor. Restaura relacionamentos de pais e filhos, de marido e esposa. Senhor, venha entrar com providência, que a gente sinta, Pai, uma paz, uma alegria que este mundo não conhece. Jesus, esta pessoa está clamando, pedindo que o Senhor entre na vida dela. E eu te peço, Jesus, converte esse coração de pedra, transforme em um coração de carne, disposto a te obedecer. Oh, meu Deus, eu te agradeço, Senhor, pela Tua presença. Eu te agradeço, Pai, porque a Tua palavra tem tocado os nossos corações. E eu te peço, ó Deus, complete essa obra que o Senhor começou. Em nome de Jesus que eu oro e te agradeço. Amém. Glória a Deus. Oh, meus queridos irmãos, como é bom buscar ao Senhor, não é verdade? A gente sente uma paz, é como se Deus tomasse o rumo da nossa vida e a gente se sente muito mais confiante. Mas, irmãos, eu sei que no dia a dia muitas coisas começam a mudar. A maioria das pessoas não consegue manter uma fé viva, elas não conseguem viver em obediência à palavra do Senhor, e por elas não obedecerem esses princípios da palavra, as coisas começam a dar errado e a pessoa se sente perdida e frustrada. São tantos problemas na família, não é verdade? Problemas com dinheiro, problemas de relacionamento, aí vem a solidão, a carência, tantas coisas que enfraquecem a nossa fé. E pode ser, meu irmão, que você esteja passando por isso. E eu sei que muitas vezes isso acontece porque você não tem praticado os princípios da palavra de Deus. Você até tenta, você acredita que agora vai dar certo, mas parece que tem algo que te impede. É como se algo puxasse o seu tapete justamente naquela hora que você tinha tomado a decisão de fazer tudo novo a partir de agora. Irmãos, eu sei do que vocês estão passando porque durante muitos anos da minha vida eu não conseguia ter mudanças reais, mudanças que me fizessem crescer espiritualmente, que fizessem com que eu tivesse uma vida muito mais feliz e abençoada. E depois de tanto tempo, de tanto sofrimento, eu aprendi uma maneira simples e prática de caminhar com Deus, de aprender qual é a vontade dele para minha vida e como entender a sua palavra. E foi por causa disso que eu criei um movimento chamado Jornada da Fé, onde eu tenho ajudado milhares e milhares de pessoas a ter uma vida de intimidade com Deus e começar a prosperar em todas as áreas da vida. E como funciona a Jornada da Fé? Você terá acesso a 3 livros que eu escrevi e você vai ler eles um após o outro. O primeiro livro é o Momento com Deus, onde você vai entender a palavra de uma maneira muito simples e isso vai fortalecer a sua fé. E nele você encontrará uma mensagem para cada dia do ano e todas elas são divididas por temas para você ir direto naquela palavra que você está precisando. E aí depois eu escrevi o livro Vida de Oração. É um livro que vai mudar os seus sentimentos, vai curar o seu coração e vai dar direção para a sua vida. Nele você vai direto na oração que você precisa. Oração para ansiedade, oração para depressão, sentimento de culpa e tantas outras orações que vão te fortalecer muito na caminhada com Deus. E por fim você terá o livro Minutos de Paz, que vai te mostrar como agradar a Deus. Ele vem com tarefas fáceis para você colocar em prática no seu dia a dia, porque a Bíblia diz que a fé sem obras é morta, ok? E eu estou disponibilizando esses 3 livros no formato digital para você ter acesso no seu celular ou no seu computador. E tudo isso, irmãos, por um valor muito acessível, e assim você estará contribuindo com o meu ministério para alcançarmos juntos mais e mais pessoas a ouvirem o Evangelho. Amém? Então é só você fazer o seguinte, clique agora no link que está bem aqui abaixo do vídeo, no primeiro comentário, ou você vai acessar diretamente aí no seu celular www.jornadadafé.com.br, tá bom? É muito rápido, é seguro e você vai receber agora mesmo no seu e-mail esses 3 livros que eu escrevi. Então clique no link que está bem aqui abaixo do vídeo e eu te espero lá, tá bom?
Que Deus te abençoe poderosamente e não se esqueça de compartilhar esta oração com seus amigos e familiares. Deus abençoe, um grande abraço.